Vou te dizer uma coisa que pouca gente tem coragem de falar. A maioria das empresas não quebra porque vende pouco, mas porque vende demais, só que de forma desorganizada. Eu também já tive nesse lugar. Eu lembro que no começo da agência, né, antes de ter essa empresa que eu tenho hoje, a gente ficava naquela euforia de fechar um monte de projetos, aí via o faturamento explodindo e pensava, puta, chegamos lá. Só que na verdade, quando a gente olhar no final do mês, a conta bancária simplesmente estava vazia, e às vezes mais vazia do que antes. Isso tem um nome que eu chamo de armadilha do crescimento quebrado. Essa foi a experiência mais difícil que eu tive, principalmente porque foi uma coisa que abriu meus olhos, né? Apesar de ter sido difícil, realmente abriu meus olhos para eu criar essa visão financeira. E a ideia desse vídeo de hoje é te contar a história de como eu caí nessa armadilha, mas também explicar por que isso acontece e qual foi o segredo que eu utilizei para sair dessa armadilha de crescimento quebrado e realmente te ajudar a crescer de verdade, né? Fica comigo aí até o final do vídeo porque a solução é muito mais simples do que você imagina. Bom, meu grande erro, acho que como a maioria dos empreendedores que acabam caindo nessa, foi simplesmente achar que a minha receita era o meu lucro final. E aí eu me sentia como se tivesse uma torneira aberta, né? E aí essa torneira tá enchendo ali um balde de dinheiro, só que o que acontece? O balde simplesmente estava furado, né? Meu faturamento ia subindo e cada novo projeto que a gente fechava lá na agência, ao invés disso me dar lucro, na verdade, me dava dor de cabeça, né? Porque é uma dificuldade gigantesca ali para você executar essa operação. E quando a gente ia fazer as contas, né? Você colocar o custo de aquisição dos clientes, a entrega do serviço, a equipe totalmente sobrecarregada, tudo isso simplesmente estava drenando a minha margem de lucro e eu não conseguia perceber. Quando a gente olhava no final do mês, eu via, pô, eu tinha faturado bem, tava com a agenda cheia, só que não tinha nada na conta bancária. Então, simplesmente não sobrava mais. E aí eu percebia que eu tava sobrevivendo dentro do negócio e não tava crescendo de verdade, né? Quase que um crescimento só de ego, né? Porque crescia o faturamento, crescia o número de projetos, mas o que é mais importante de qualquer negócio é crescer o seu lucro, né? E isso não tava crescendo. Eu tava meio que nesse ciclo vicioso de trabalho, porque aí misturava, né? Era trabalho, ansiedade, frustração, porque por mais que eu continuava vendendo, essa venda meio que o projeto, eu acho que o projeto que a gente estava construindo, ele parecia um castelo de cartas pronto para desabar a qualquer momento. Bom, o que a gente entendeu que foram, assim, os 3 erros fatais e o caminho que ajudou a gente a sair desse panorama, né? Então, foi justamente quando eu entendi esse conceito de crescimento quebrado e entendi que ele acontece basicamente por 3 erros fatais. E o mais grave é que esses erros, eles são tão comuns, a gente tá sempre cometendo eles e a gente acaba não percebendo, né? É uma coisa muito comum para qualquer empresário. Primeiro erro é colocar a precificação no achismo, não? Então a gente pegar essa precificação e trabalhar ela só no achismo. Eu precificava os serviços lá da agência muito baseado no que a concorrência cobrava. Então, muito vinha assim, do que a concorrência cobrava e do meu sentimento ali, do meu feeling de entender que às vezes aquele valor ali seria suficiente para cobrir todos os custos e me dar uma lucratividade no final do mês. Então, entendia que aquilo ali faria sentido. Mas não tinha uma avaliação adequada da margem, não tinha uma avaliação adequada do tempo que a gente estava executando com esse serviço para entender se isso tinha sido lucrativo ou não. Eu simplesmente, às vezes, estava trabalhando de graça e não sabia por quê. A precificação era feita no chute. Segundo ponto é falta de controle. Então, o que acaba acontecendo? Com o aumento dessa demanda, eu comecei a gastar mais para entregar, porque aí o que a gente acabava fazendo? A gente contratava freelancer, a gente pegava algumas ferramentas que na teoria iam automatizar um pouco mais a entrega
E não tinha, porque aí você tá focado ali em vender, a gente não conseguia acompanhar bem se esses custos realmente estavam sendo absorvidos pelo faturamento. Então, o meu custo de entrega, quando você olha um relatório que se chama DRE, você tem ali um custo variável. E aí o que eu percebi é que esse custo variável, né, essa entrega, estava justamente corroendo a minha margem, né, o resultado que eu poderia ter. E o terceiro, que é misturar as contas, né? Então, isso aí, bem no comecinho dessa primeira empresa, a gente chegou a pagar, porque a gente não tinha receita suficiente, então acabou usando um pouco do dinheiro da empresa para pagar algumas contas pessoais. Então a gente já começou sem ter esse prolabore fixo. E aí, no fim, a gente percebeu justamente que estava roubando o dinheiro do próprio negócio, né? Então, às vezes a empresa precisava desse capital para crescer, mas não tinha porque a gente tinha um prolabore que, quando a gente fazia essa retirada, era superior ao que precisaria se manter na empresa, né? A empresa precisaria que a gente tivesse um prolabore menor para ela poder se alavancar no começo, né? A gente ter um giro de caixa suficiente, a gente conseguir construir uma reserva financeira. Eu sei que eu coloquei esses 3 pontos aqui que a gente cometeu e que pode parecer até que eu tô falando de você, né? Mas na verdade, trabalhando hoje no financeiro, eu vejo que essa é uma história muito comum de muito empreendedor. Geralmente, o problema principal está muito na falta de clareza, na falta de cuidado com os números. Eu, particularmente, vou dizer que a solução que a gente teve para sair disso não foi nenhuma planilha mirabolante, apesar de eu amar construir planilha, mas não foi nenhuma planilha mirabolante que fez a gente começar a mudar, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente realmente sair dessa armadilha de crescimento quebrado é muito simples, e é uma coisa que, de tão simples, eu acho que as pessoas acabam não olhando. É simplesmente você parar e começar a olhar o número mais importante que a sua empresa pode te oferecer. É a sua margem de lucro. Então, o que é a sua margem de lucro? É o resultado final do seu negócio. Então, quanto que tá sobrando no final da sua operação? Qual que é a margem que você tá tendo? A ideia aqui é te dar efetivamente uma tarefa, né? O que você pode fazer? Pega o seu último projeto, pega a sua última venda, e aí você tira desse valor todas as despesas diretas que você teve para executar esse projeto. O que sobrou, né? Então, o que sobrou desse valor, então, vendi. O que eu tive que pagar para isso? Pensa no seguinte, tá? Vendi esse mouse. Para vender esse mouse, eu tive que comprar esse mouse, né? Então, para comprar ele, para eu poder revender, né? Então, isso é um custo variável, né? Exatamente isso. Eu tenho que pegar todos os custos variáveis, os custos diretos, que foram exatamente na venda desse mouse, para eu poder calcular. Então, eu pego a minha receita, desconto justamente os custos que eu tive direto. Isso é a minha margem bruta. Se a sua margem ela for muito pequena ou até negativa, aí tem 2 pontos, né? Ou você tá com um problema na sua precificação, porque aí você tá cobrando menos do que você deveria, ou você tem um problema com os seus fornecedores. Então, o valor que você tá pagando no seu custo variável é muito alto. Entender essa margem de lucro é o primeiro passo para você começar a fazer com que o seu crescimento ele não cause justamente a sua queda. E se você quer ter uma planilha que me ajudou um pouco a organizar a minha situação e também a montar um pouco de um checklist financeiro para sua organização financeira, eu deixei um material aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, acessa a descrição, clica ali no link e aí começa efetivamente a organizar a sua gestão financeira. No mais, deixa aqui nos comentários também qual que você entende que seja o maior desafio da sua gestão financeira hoje. Acho que isso é legal. O que mais te incomoda quanto ao financeiro? Também, se quiser compartilhar um pouco da sua história, é legal. E depois eu posso trazer mais alguns vídeos falando especificamente sobre essas dores, né? Acho interessante também pra gente ajudar um pouco mais a melhorar, né, essa clareza sobre os números. Por fim, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal. A gente posta vídeo aqui toda semana, quase toda semana a gente tá postando vídeo aqui, mas continua seguindo a gente que eu tenho certeza que juntos a gente vai construir uma história financeira muito melhor.
É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.